Você sabe qual é o órgão mais complexo do corpo humano? Será que a Bíblia fala algo sobre como cuidar desse órgão? Nós vamos entender agora em mais um estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana. Como é que foi ontem? Foi tudo bem? Reuniu aí a criançada em casa, recebeu visita, aquela almoção de domingo, gostoso, descansou? Não trabalhou já? Já pegou firme? Semana chegou pesada já? Mas fica tranquilo. Natal está chegando, vai tirar férias? Vai dar aquela descansadinha? Sempre dá, né? Sempre dá aquela descansada. Eu espero que você esteja preparando bons momentos aí para o seu final de ano. E se você talvez vai passar um final de ano desafiador porque teve perdas, isso vai dar saudade, vai machucar seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo leve conforto para a sua casa e esperança que nós temos em Cristo Jesus. Aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que dá uma razão para a nossa existência e aquele que um dia vai recriar todas as coisas. Nós aqui na TV Novo Tempo acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará a essa terra. E quando a gente fala sobre a origem de tudo, que é o nosso tema desta temporada aqui no Escola Bíblica, nós estamos falando da origem para olharmos para frente, porque um dia Jesus vai voltar. Eu quero te motivar a pedir o seu guia de estudos. E olha, quero te mostrar aqui rapidinho, só para você ter uma ideia, ó. Esse é o nosso site, tá? Você pode acessar lá, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode entrar direto no cursos novotempo.com, é isso? Vamos ficar no novotempo.com/escola bíblica, né, meu diretor? Daí já entra aqui, ó. Já está aí na sua tela, novotempo.com/escola bíblica. Olha, está aqui, ó. Esse é o nosso site e eu quero dar uma, né? Olha, só dá uma olhadinha aqui no número de estudos que a gente tem, a origem de tudo, aqui está a nossa temporada que a gente fez do Apocalipse, tá? O Superlupa, que é o que foi lançado agora, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Podemos rodar aqui? Isso, olha só. A gente tem uma série de estudos que você pode escolher. Agora eu só quero aqui, ó, volta aqui aqui, ó, origem de tudo. Aí você vai clicar no estudo que você quiser, tá bom? Clicou no escolher, já foi ali. Aqui você tem as duas opções. Lembra que eu falei semana passada? Você pode baixar em PDF ou você pode escolher pelo correio, tá? Você clicou lá em baixar PDF, você já vai receber o seu estudo em PDF. Quer pelo correio, você vai receber na sua casa. Daí, quando você clicar uma das duas opções, você vai preencher alguns dados que são bem simples, tá? E quero dizer que é gratuito. Isso aqui faz com que você agora seja um aluno da escola bíblica e depois você pode pedir os outros guias de estudos quantas vezes você quiser. Quero te motivar, tá? É só você entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica e escolha seu guia de estudos, esteja com a gente, aprenda mais da palavra. E se são temas como sentimentos, por exemplo, né, que eu citei semana passada, se é tema de educação financeira, lembra que todos esses temas que nós apresentamos para você, a base desses temas estão na palavra de Deus. Peça seu guia, cresça no conhecimento e vamos juntos, quantos você quiser, quantos você necessitar aí para
entender mais dos propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, vamos estudar juntos agora, nos dê compreensão, nos dê entendimento, porque o Senhor sempre quer o nosso melhor, o Senhor quer que a nossa existência tenha significado, que a gente descubra esse significado. Eu oro por cada família, cada pessoa que está assistindo esse programa, alguns talvez pela primeira vez, que o Senhor atue de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, eu estou aqui com o guia, se você ainda não pediu o seu, lembra aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, está aparecendo o telefone aí, já peça seu guia. Deixa eu só ler um negócio aqui, eu vou segurar, vou deixar aqui e vou relembrar o que a gente estudou no último programa. Já está aberto aqui, página 27, o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. Que será? Vamos lá. Então vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, estamos na lição número 4, a origem do ser humano. A gente viu no último programa que a Bíblia revela que Deus deu ao ser humano a capacidade de gerar vida. A gente viu isso de forma extraordinária, que essa divisão que vai acontecendo, que vai formando o ser humano de forma perfeita, distinta, uniforme, é uma ação divina no ato de criar. De acordo com o salmista, o corpo humano foi formado de forma maravilhosa e nós podemos comprovar isso ao analisar a anatomia, a fisiologia do nosso organismo. Pois tu o formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Salmo 139, verso 13. Eu tive a oportunidade de fazer na minha formação, na minha graduação, uma matéria que era específica para um outro curso, e os cursos de saúde geralmente fazem. A matéria de anatomia e fisiologia, a medicina faz, né? Fisioterapia, todos os cursos de saúde, enfermagem. E a gente teve a oportunidade. A gente que está ligado às humanas, às vezes não pensa nos detalhes. E eu lembro que era um desafio, primeiro, para a gente lidar com as informações, que eram informações extremamente técnicas, mas a gente ir ao laboratório de enfermagem, onde tinha o curso, né? O laboratório ali de anatomia, do curso de enfermagem, e hoje tem fisioterapia também, e a gente tirava as peças, assim chamadas, partes de corpos humanos ali, e poder olhar cada detalhe e ter que estudar a formação. E isso, para a gente que era da área da teologia, impressionava, porque quando você vai ao texto bíblico e a gente vê exatamente esta expressão, né? Teceste, ou seja, o Senhor pensou em cada detalhe de um modo, né? Formaste no meu interior e me teceste. Ao olharmos para a forma como Deus criou, cada detalhe do ser humano, e a gente via isso pegando aquelas peças, o texto bíblico se tornava ainda mais valioso. E é o que a gente quer quando a gente estuda junto com você a origem de tudo. Só para a gente lembrar, né? Quando a gente pensa no nosso DNA, na nossa origem, né? Uma molécula orgânica que contém a informação que vai definir as nossas características, a cor da pele, os olhos e os cabelos, tudo isso está no nosso DNA, cada detalhe da forma como nós fomos formados, tecidos. É como uma assinatura microscópica deixada em nós pelo autor da criação. E cada um tem essa assinatura de forma distinta. A complexidade, a diversidade, a adaptabilidade, essa capacidade que o ser humano tem e que o ser humano desenvolve, capacidade essa que foi desenvolvida
pelo ser humano, colocada por Deus e desenvolvida, por exemplo, no período pós-dilúvio, porque quando a gente pensa no período pós-dilúvio, nós pensamos numa nova readaptação da Terra. Nós temos as diferenças climáticas agora, pós-dilúvio, diferentes do que nós tínhamos antes da Terra ser destruída. E o ser humano vai desenvolvendo isso em cada continente, em cada região. E se a gente estudasse isso de forma detalhada, se nós nos determos, aqueles que, por exemplo, que vivem em países nórdicos ou aqueles que vivem nas geleiras, os esquimós, essa capacidade de adaptabilidade que existe, aqueles que vivem em regiões mais áridas, em regiões mais quentes, em regiões desérticas ou aqueles que vivem em regiões tropicais. Toda essa complexidade que existe climática e a forma como o corpo humano vai se adaptando a cada uma dessas regiões de forma distintiva. É impressionante. Alguns podem crer numa adaptação através de um processo evolutivo. Nós cremos numa adaptação a partir de um processo criativo. Se a gente pensar em detalhes, eu quero pensar aqui, no olho humano, a complexidade do olho humano, a sua divisão e a forma como nós recebemos a luz e a forma como nós reagimos, por exemplo. Eu não sei se você já abriu a janela do quarto lá do seu filho. Assim, é hora de acordar. Eu lembro lá em casa, às vezes, Dona Amélia chegava, vamos levantar, já abria a cortina e a luz vinha. Como o nosso olho reage diante disso, como nós nos adaptamos à escuridão, como a luz vem e nós reagimos e como agora o nosso olho vai se adaptando do escuro para o claro, sabe? De forma tão rápida, a gente reage e aí vamos passando por esse processo de adaptabilidade. É interessante quando a gente olha isso aqui. Por exemplo, olha que informação técnica aqui importante para a gente pensar. O tamanho da pupila pode mudar de 2 milímetros para 8 milímetros. Isso significa que ao alterar o tamanho da pupila, o olho pode mudar a quantidade de luz que entra nele em até 30 vezes. Nesse processo de adaptação que é necessário. Para quê? Para que ele não perca a visão. Quem colocou esse detalhezinho? Quem colocou? Milhões de dados passam rapidamente, olha que interessante, do olho para o cérebro através do nervo óptico. No cérebro, parece que os dados são subdivididos para análise dos vários componentes, como brilho, cor, movimento, forma e profundidade, para que ele se adapte. Você sabe que existem animais que vivem nas regiões que nós chamamos abissais, regiões profundas do mar. E esses animais, por causa da escuridão, eles têm o nervo óptico atrofiado. É escuridão, não enxergam. Atrofia o nervo óptico. O Senhor nos criou com a capacidade dessas informações que são enviadas para o cérebro para que o nosso nervo óptico não se atrofie e a gente se adapte agora e a gente enxergue de forma clara. E isso é extremamente complexo e eu só posso acreditar na ação divina. Depois, tudo é reunido numa imagem integrada. O processo é incrivelmente complexo e é rápido, e isso acontece sem esforço consciente. A gente não manda a informação,
agora eu preciso olhar. Não, o cérebro recebe e faz isso, projeta isso. A maioria dos sistemas é complexo, mas o olho e o cérebro são exemplos de órgãos extremamente complexos. Não parece que existe uma forma pela qual um desses órgãos se haja desenvolvido sem planejamento inteligente. Esse é um dado científico que favorece a ideia da existência de um Deus, de alguém que pensou. Não existe informação de como isso foi desenvolvido, como o cérebro recebe essa informação para que eu possa medir a condição de luz que entra, para que eu possa ver claramente. Está aqui uma informação de que um ser projetou tudo isso de forma sobrenatural. O Salmo 17, verso 8, é um texto bem interessante. E eu um dia compartilhei com um amigo que é oftalmologista e perguntei para ele sobre essa capacidade, né, do filtrar do olho, da íris, né, do filtrar a entrada de luz. E aí o texto do Salmo 17, verso 8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Preserva-me, protege-me, defende-me, como alguém defende aquilo que é mais precioso e mais valioso. A menina dos olhos, aqui, eu não posso encostar. Sabe, essa parte delicada. O Senhor nos considera assim. E quando o salmista expressou isso, que visão ele tinha dessa complexidade? Nenhuma. Aparentemente nenhuma. Mas ele sabia que essa era uma parte delicada, criada por Deus. Ele cria dessa forma. E ele diz, protege-me como a menina dos olhos, aquela que filtra a luz que entra, que eu não posso tocar, que eu sou precioso para ti. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, a palavra a gente já citou, tenha ele autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está aqui a distinção do ser humano em relação aos outros seres. Mas como teria domínio? Qual era a capacidade? A capacidade de raciocínio está aqui. O 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. Que 1,5 kg é esse? Eu até vou apresentar aqui, para te motivar a você ter o seu guia. Está aqui ilustrado. Está aqui, aqui, né? Aqui. Que eu olho com a mão, né? Então aqui, está aqui, aqui, tá vendo? O 1,5 kg de matéria mais complexo do universo. Que 1,5 kg é esse? É o seu cérebro, é o meu cérebro. Vamos pensar rapidamente nele. Ele que dá para o ser humano essa capacidade distintiva, comanda as atividades como o controle das ações motoras, a integração dos estímulos sensoriais, as atividades neurológicas como a memória e a fala. O que está acontecendo aqui? O que eu estou falando para você? Eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou projetando e muitas vezes, ou a maioria das vezes, por exemplo, eu não tenho consciência, mas eu estou fazendo e o cérebro está mandando a informação e tudo isso vai acontecendo e você está ouvindo, você está raciocinando, você está pensando, quando você abre a sua Bíblia, quando você pensa ali, você está olhando tudo o que está acontecendo. Esse 1,5 kg tão complexo está dando para mim e para você a capacidade da gente aprender juntos aqui. Se a gente pensar o que está acontecendo aqui dentro, a gente chama tecnicamente, a sinapse, que é a junção entre os dois neurônios. Cada neurônio, ou seja, a célula do sistema nervoso pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Logo,
O cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Tudo isso dentro desse 1,5 kg, para que a gente tenha essa capacidade. Como um mecanismo, para você visualizar, como um mecanismo elétrico. É exatamente assim que as sinapses vão acontecendo, para que tudo isso que está acontecendo aqui, os gestos, as reações, o raciocínio, o sorriso, o choro, aconteça com todos nós. Está aqui. Um dos exemplos é o estímulo e a resposta, né? Se você colocar, por exemplo, aqui, né, o dedo num espinho, o que vai acontecer? Haverá uma reação, uma sinapse. O cérebro já deu a informação, não faça isso, né? E a gente tem uma série, se você coloca em algo que é quente, qual é a reação? É como se fosse um alarme que toca, né? Um alarme que tocou, dizendo, cuidado. Como o cérebro faz isso? De forma inconsciente faz isso. Com certeza você já foi pegar alguma coisa quente aí no fogão e a reação imediata foi, não faça isso, não toque. A capacidade desse 1,5 kg, extraordinário. E como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Nós cremos numa intenção. Com a tecnologia hoje disponível, seria necessário um supercomputador que ocuparia, essa informação está no guia também, tá? Uma área aproximada de 4 Maracanãs, 4 estádios do Maracanã, para produzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 bilhões de neurônios do cérebro humano. Imagine! E tudo isso está dentro deste cérebro. E aqui a gente tem algumas áreas do cérebro, né, que são divididas, e cada uma das áreas, depois você pode visualizar, é bem interessante, cada uma das áreas do cérebro, do nosso, né, aqui dentro está, cada parte do cérebro tem uma função necessária. A gente poderia citar o lobo temporal, a audição, a gente poderia dizer aqui, ó, a ponte, o bulbo, a respiração e os batimentos cardíacos, cada um. O lobo frontal, pensamentos e emoções, cada parte dividida de forma distinta. E você sabe, além disso, a capacidade de proteção que está colocada para que todos esses movimentos, essas emoções, tudo isso seja preservado. É bem interessante quando a gente mergulha no conhecimento. Por exemplo, o sistema límbico tem a função psíquica de avaliar afetivamente as circunstâncias da vida. Realizar a integração dos sistemas nervoso, endócrino, imunológico e organizar uma reação adequada para cada uma delas. Por isso a gente tem, né, as reações quando a gente sente as partes do nosso corpo reagem. E isso começa aqui, com aquilo que a gente recebeu. Por exemplo, quando a gente estuda a palavra, o Senhor Jesus teve compaixão. E a palavra compaixão ali dá a ideia das entranhas, do intestino. Originalmente a palavra dá essa ideia. Por quê? Porque todo o nosso sistema físico, ele sente todo. E ele parte de onde? Daqui, das emoções que a gente recebe, através das informações que o cérebro recebe, que o cérebro tem. E ele manda essas informações, todo o organismo. Por isso que nós somos vistos como um ser total e devemos cuidar das nossas emoções, porque o cérebro vai enviar para todo o nosso corpo. Vamos dar exemplo, né? A nossa mão fica gelada quando a gente fica nervoso, né? Nosso coração bate mais acelerado em determinadas ocasiões. É a complexidade e a maravilha do ser criado pelo Senhor. Eu quero que você tenha esse olhar. E eu quero
pensar um pouquinho junto com você por que o texto bíblico nos leva a refletirmos tanto na nosso cuidado com aquilo que a gente pensa. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, expressão do pensamento, expressão daquilo que você tem. Então, por que o apóstolo está dizendo assim? Venha, apresente o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Que seja isso o seu culto racional, ou seja, o seu pensamento. Porque é aqui que brotam todos os nossos desejos, nossas emoções e que vão levar às nossas ações. Por isso que o convite bíblico é: venha, traga você diante do Senhor, porque os seus pensamentos vão gerar as suas ações. Por isso que eu vou cuidar com o que entra na minha mente, porque vão gerar as minhas ações. Estão ligados? Estão. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio faz parte e vai influenciar todo o meu organismo. Por quê? Porque eu capto as informações, o cérebro capta as informações. E aqui tem outra coisa. Hoje eu não preciso nem ir para o mundo religioso para provar, por exemplo, que orações e intercessão em favor das pessoas e crenças faz com que elas assimilem e sejam confortadas, e também há ações de cura através da intercessão, da reabilitação. A gente tem informações científicas disso. É o poder daquilo que vai para o nosso pensamento. O poder sobrenatural da atuação de Deus na nossa vida. E o verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que ele está dizendo que seja este o vosso culto racional? E transformai-vos, a palavra transformai-vos aqui é metamorfose. E você lembra da borboleta que muda a sua estrutura, a larva agora se torna uma borboleta. A mudança da estrutura. E ele está dizendo assim: mude a sua estrutura pela renovação da vossa mente. É a mudança do coração e da vida. E eu quero te convidar agora. Eu não sei no que você acredita, não sei o que você vê, não sei o que você assiste, não sei o que você lê, mas você deseja ter uma mudança de vida estruturalmente? Cuide desse 1,5 kg que de forma maravilhosa foi criada por Deus. Olhe para a origem de tudo e saiba que Deus tem planos para a sua vida. Deus tem um significado para ela. Eu quero te convidar a entender mais da sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos fez de forma maravilhosa. E os teus conselhos da palavra, eles têm fundamento, porque o Senhor nos conhece. Que a gente cuide da nossa mente, do nosso pensamento. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Foi muito bom pensarmos juntos na palavra do Senhor. A gente se encontra amanhã. Um abraço. Até amanhã.